Boa noite, senhores e senhores vereadores, a todos que nos assistem pela rede social. Agradecemos pela sua audiência. Rambinho, Jonas, seja bem-vindo. Vamos fazer uma oração. Peço ao secretário que faça a chamada. Aparecida Lopes, presente. Flávio Ribeiro. Presente. Milton Francisco. Presente. Raíza Lara. Presente. Reginaldo Viana. Presente. Rogério Moraes. Presente. Rubens Nunes. Presente. Valquíria Nogueira. Presente. Havendo um número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a reunião ordinária. Leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária do dia 31 de 1 de 2023. No dia 31 de janeiro de 2023, às 18 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal, situado na rua Sebastião Lemos Torres, número 11, Centro Medeiros, Minas Gerais, realizou-se a 77ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Medeiros, Estado de Minas Gerais, da 15ª legislatura. Presentes os vereadores Aparecida Lopes, Flávio Ribeiro, Maciel Avelino, Milton Francisco, Raíza Lara, Reginaldo Viana, Rogério Moraes, Rubens Nunes. Não compareceu a vereadora Valquíria da Paixão Nogueira Souza. Havendo um número legal, o presidente da Câmara, Maciel Avelino das Chagas, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a reunião. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada pelo plenário da Câmara Municipal. Leitura da correspondência recebida. Convite recebido pelo presidente da Câmara do Juiz, Dr. Pedro dos Santos Barcelos, no qual convida para participar da audiência de instalação da Correição Ordinária Geral da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Ordem do dia. O presidente da Câmara, Maciel Avelino das Chagas, colocou em discussão e sucessivamente em segunda votação o projeto de lei número... Sucessivamente, em segunda votação, o projeto de lei número 001, de 12 de janeiro de 2023, que autoriza o repasse de recursos financeiros para a entidade Hospital Santa Casa de Caridade de Formiga. Em seguida, o presidente declarou aprovado por unanimidade o projeto de lei número 001, de 12 de janeiro de 2023. Ato contínuo. O presidente da Câmara colocou em discussão o substitutivo ao projeto de lei número 18 de 2022, que altera a redação do artigo 5º da lei número 86, de 11 de abril de 1994, e da outras providências. Ato sucessivo. O presidente da Câmara colocou em segunda votação o substitutivo ao projeto de lei número 18 de 2022, o qual foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade a essa sessão, o vereador Flávio Ribeiro Silva apresentou o requerimento número 001-2023, no qual requer seja encaminhada a esta Casa Legislativa informações quanto à existência de pacientes aguardando por cirurgias eletivas, esclarecendo quantas são, quais os procedimentos aguardados e que providências estão sendo tomadas para garantir a realização das cirurgias. Em seguida, o presidente colocou em discussão e em votação o requerimento número 001 de 2023, o qual foi aprovado por unanimidade. Ato consecutivo. O vereador Flávio Ribeiro Silva apresentou a indicação número 001-2023, que solicita ao prefeito municipal de Medeiros, Francisco Martins Ribeiro, que tome as providências necessárias no sentido de fornecer uniforme escolar, bem como material escolar aos alunos da rede municipal de ensino, a qual será devidamente encaminhada ao Executivo Municipal. Palavra livre. Ninguém fez uso da palavra. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente da Câmara, Maciel Avelino das Chagas,
Invocando a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião, determinando-me que lavrasse a ata, a qual foi lida e achada conforme. Vai devidamente assinada por todos os vereadores. Eu, Aparecida Bernardes Lopes, primeira secretária, que fiz, li e assino. A ata está em discussão. A ata está em votação. Aparecida Lopes, sim. Flávio Ribeiro. Sim. Milton Francisco. Sim. Raíza Lara. Sim. Reginaldo Viana. Sim. Rogério Moraes. Sim. Rubens Nunes. Sim. Declaro aprovada a ata. Leitura da correspondência. Leitura da correspondência. Ofício 3/2023, Gabinete do Prefeito. Ilmo Senhor Maciel das Chagas, presidente da Câmara Municipal de Medeiros. Senhor Presidente, com os meus efusivos cumprimentos, em atendimento à cláusula 2.2.3 do termo de convênio número 001/2023, celebrado entre o município de Medeiros e São Roque de Minas, venho por meio deste encaminhar cópia do referido convênio. Antecipo meus agradecimentos e me coloco ao inteiro dispor para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Anteciosamente, Francisco Martins Ribeiro, Prefeito Municipal. Ordem do dia. Apresentação do projeto de lei 003, de 6 de fevereiro de 2023, dispõe sobre o cumprimento de emendas parlamentares do exercício 2022 e da outras previdências. Senhores vereadores, no exercício de 2021, esta augusta Casa promoveu alteração em nossa lei orgânica, incluindo a mesma a possibilidade dos senhores vereadores fazerem emendas impositivas ao orçamento anual, a exemplo do que ocorre com a Constituição Federal e Estadual. Ao apreciar a proposta orçamentária para o exercício de 2022, os nobres vereadores introduziram na mesma, dentre outras, as mencionadas emendas impositivas. Durante a execução orçamentária do exercício de 2022, por dificuldades técnicas, o Executivo não conseguiu cumprir parte da emenda 01, que propunha a aquisição de um veículo ambulância
e a emenda 02, que propunha a aquisição e instalação de equipamentos de som na Escola Municipal do Alto do Café. No caso da emenda número 01, o município, com utilização de recursos específicos recebidos, adquiriu um veículo ambulância com as características estabelecidas na emenda e, por julgar desnecessária a mantença de 2 veículos desse porte, solicitou à Câmara autorização para alterar os ditames da mesma. Desta iniciativa, originou a Lei 533, de 9 de novembro de 2022, que, em seu bojo, autorizou a sua modificação, mas trouxe a necessidade de aprovação da Câmara para a definição de nova destinação, que deveria ser para a saúde, caso a aquisição autorizada naquele momento fosse inferior ao valor da emenda. No cumprimento do autorizado, verificou-se que o valor foi inferior, daí a necessidade de nova autorização dessa Casa para cumprimento total da emenda impositiva e de mencionada lei. Com relação à emenda número 2, para cumprimento da Lei 533, de 9 de novembro de 2022, propomos a aquisição de mais um veículo com as mesmas características do adquirido anteriormente, para atender ao tratamento fora do domicílio, TFD, uma vez que a atual demanda exige, já que para o correto atendimento à população estamos utilizando veículos menores. Diante da mencionada dificuldade técnica e da exigência da Lei 533, de 9 de novembro de 2022, nos dirigimos às Vossas Excelências no sentido de solicitar a aprovação do presente projeto de lei, incluída a autorização para a abertura de créditos adicionais, necessários para viabilizar o cumprimento de mencionadas emendas. Pelas razões acima, para cumprimento das normas pertinentes e o correto atendimento da população e do proposto nas emendas, clamamos pela aprovação do presente projeto de lei. Medeiros, 6 de fevereiro de 2023. Francisco Martins Ribeiro. Passa o projeto de lei 003/2023 para as comissões de Legislação, de Finanças e Orçamento. A apresentação do projeto de lei 004/2023 autoriza o Poder Executivo Municipal de Medeiros a destinar recurso à entidade privada sem fins lucrativos, de acordo com o artigo 26 da Lei Complementar de 2001, de 2000 e da outras providências. O prefeito municipal de Medeiros, no uso de suas atribuições, vem muito respeitosamente, à presença de Vossa Excelência e demais vereadores, propor o anexo projeto de lei número 004/2023. Trata-se de proposta legislativa para autorizar o Poder Executivo Municipal celebrar convênio com o Hospital Nossa Senhora do Brasil, CNPJ 17.032-293/00191, estabelecido na rua Dr. Mário Campos, número 80, Centro Bambuí, Minas Gerais. Pessoa jurídica de direito privado, entidade filantrópica sem fins lucrativos para fins de atendimento médico de urgência e emergência, em regime ininterrupto, 24 horas e maternidade. A transferência de recursos será mensal, nos meses de fevereiro a dezembro de 2023, realizada através da celebração de convênio, nos termos do disposto do artigo 116 da Lei nº 8.666/93, com valor mensal estabelecido de R$ 19.090,90 para o exercício de 2023, perfazendo um montante de R$ 210 mil. O artigo 3º da Lei 13.019/14 estabelece os casos em que a lei não será aplicada. Artigo 3º. Não se aplicam as exigências desta lei às transferências de recursos homologadas pelo Congresso Nacional ou autorizadas pelo Senado Federal naquilo em que as disposições específicas dos tratados, acordos e convenções internacionais conflitarem com essa lei. Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015. Segundo, revogado. Redação datada pela Lei nº 13.204, de 2015. Terceiro, aos contratos de gestão celebrados com organizações sociais, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998. Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015. Quarto, aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, no termo do artigo 199 da Constituição Federal, incluído pela Lei nº 13.204, de 2015. Quinto,
aos termos de compromisso cultural referidos no artigo 1º do artigo 9º da Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, incluído pela Lei nº 13.204, de 2015. Sexto, aos termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de interesse público, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, incluído pela Lei nº 13.204, de 2015. Sétimo, as transferências referidas no artigo 2 da Lei nº 10.845, de 5 de março de 2004, e nos artigos 5º de 22 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, incluído pela Lei nº 13.204, de 2015. Oitavo, vetado, incluído pela Lei nº 13.204, de 2015. Nono, aos pagamentos realizados a títulos de anuidade, contribuições ou taxas associativas em favor de organismos internacionais ou entidades que sejam obrigatoriamente constituídas por, incluído pela Lei nº 13.204, de 2015, membros de poder ou do Ministério Público, incluída pela Lei nº 13.204, de 2015. B. Dirigentes de órgão ou de entidade da administração pública, incluída pela Lei nº 13.204, de 2015. C. Pessoa jurídica de direito público interno, incluída pela Lei nº 13.204, de 2015. D. Pessoas jurídicas integrantes da administração pública, incluída pela Lei nº 13.204, de 2015. Décima, as parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos, incluída pela Lei nº 13.204, de 2015. Dessa forma, estão excluídos especificamente os casos de transferência de recursos provenientes de acordos e convênios internacionais, aos contratos de gestão, aos convênios e contratos celebrados com entidade filantrópica e sem fins lucrativos na área de saúde, nos termos inciso 1º do artigo 199 da Constituição Federal, ou seja, o regime de complementariedade do SUS com a compra de serviço das entidades privadas sem fins lucrativos não seguirá o rito da Lei 13.019, 2014. Pois vai ler tudo? Zé, que não precisa. Todo mundo tem cópia. Por ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir urgência, urgentíssima nesse projeto. É o projeto número 004. 004. Aceito o pedido de urgência nesse projeto. Coloco a urgência em discussão. Coloco urgência em votação. Aparecida Lopes, sim. Flávio Ribeiro. Urgência. Milton Francisco. Sim. Raíza Lara. Sim. Reginaldo Viana. Sim. Rogério Moraes. Sim. Rubens Nunes. Sim. Valquíria Nogueira. Sim. Declaro aprovada a urgência do projeto. Passo o projeto para a Comissão de Legislação e de Finanças e Orçamento. Apresentação do projeto de lei 006/2023 institui o Dia da Marcha para Jesus no âmbito do município de Medeiros. Senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a vossas excelências, a fim de ser submetida ao exame e deliberação dessa egrégia Câmara, o incluso projeto de lei que institui o Dia da Marcha para Jesus no município de Medeiros, Minas Gerais. Referida marcha já é realizada em diversas cidades do Brasil, possuindo o objetivo comum a todas as igrejas, de louvar a Deus. A Marcha para Jesus ocorre desde o ano de 1987, quando teve origem na cidade de Londres, Inglaterra. No Brasil, a primeira marcha ocorreu em 1993, e de lá para cá o evento está se consolidando como de fundamental importância cultural.
A relevância é tal que, no âmbito federal, a Lei 12.025, de 2009, instituiu o primeiro sábado subsequente aos 60 dias após o domingo de Páscoa como o Dia Nacional da Marcha para Jesus. Para que essa data receba destaque em nossa cidade, apresenta-se o projeto de lei em anexo, na expectativa de que seja debatido e aprovado nessa Casa de Leis. Medeiros, 7 de fevereiro de 2023. Maciel Avelino das Chagas, vereador. Passa o projeto de lei 006/2023 para a Comissão de Legislação. Apresentação do projeto de lei complementar número 001 de 6 de fevereiro de 2023 dispõe sobre a recomposição e reajuste dos valores da remuneração dos agentes políticos e cargos comissionados do Poder Executivo Municipal de Medeiros e da outras providências. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final reuniu-se para deliberar sobre o projeto de lei complementar. Está errado. Está lendo. Esse, então. Está por cima. Ilmo, senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal. Assunto: encaminhamento de projeto de lei de complementar 001/2023. Objeto: dispõe sobre a recomposição das perdas inflacionárias dos servidores e agentes políticos do Poder Executivo Municipal de Medeiros, nos termos do artigo 37, 10º da Constituição Federal de 1988 e da outras providências. Justificativas ao projeto de lei complementar número 001/2023. A Constituição Federal dispõe no artigo 37, inciso 10º, sobre a obrigatoriedade de o prefeito municipal promover a composição do valor da remuneração dos servidores do Poder Executivo Municipal anualmente. A jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é unissoma ao dispor que a recomposição anual das perdas inflacionárias das remunerações dos servidores e agentes políticos do Poder Executivo Municipal e deverá ser promovida através de edição de lei específica a cada ano. É exatamente esse o objetivo do projeto de lei complementar número 001/2023, promover a recomposição das perdas inflacionárias dos valores de remuneração dos servidores, agentes políticos e cargos comissionados do Poder Executivo Municipal de Medeiros, pela aplicação do INPC, acumulado nos últimos 12 meses. Jurisprudência correlata. A regra constitucional do artigo 37, inciso 37, 10º, da CR 88, estabeleceu a obrigatoriedade de o chefe do Executivo enviar um projeto de lei anual que garanta a recomposição do valor da remuneração dos servidores e dos subsídios dos agentes políticos. Anualmente, na revisão prevista do texto constitucional referido, traduz, portanto, a possibilidade de recomposição do poder de compra, da remuneração dos servidores e do subsídio dos agentes políticos, em razão da inflação apurada no período mínimo de 1 ano. Este tribunal já afirmou o entendimento de que a recomposição do valor dos subsídios dos agentes políticos, conforme as consultas no número 704, 423, 657, 620 e 645, 198, relatadas respectivamente nas sessões plenárias de 16/8 de 2006, 11/9 de 2002 e 28/11 de 2001. Pode ser feita anualmente mediante prévia definição no ato normativo fixador na remuneração e com base em índice oficial de aferição de perda de valor aquisitivo da moeda, observando-se ainda os dispositivos constitucionais e legais que impõem limites ao valor do subsídio dos edis, bem como as despesas totais e de pessoal da Câmara de Vereadores. Sessão plenária 18/7/2007. A regra constitucional do artigo 37, 10º, do
CR 88 estabeleceu a obrigatoriedade de o chefe do Executivo enviar um projeto de lei anual que garanta a recomposição do valor da remuneração dos servidores e dos subsídios dos agentes políticos. A anualidade da revisão prevista no texto constitucional referido traduz, portanto, a possibilidade de recomposição do poder da remuneração dos servidores do subsídio dos agentes políticos em razão da inflação apurada no período mínimo de um ano. Este tribunal já afirmou o entendimento de mínimo de um ano. Este tribunal já afirmou o entendimento de que a recomposição do valor dos subsídios dos agentes políticos, conforme as consultas números 704, 423, 657, 620 e 645, 198, relatadas, respectivamente, nas sessões plenárias de 16 de 8 de 2006, relatadas, respectivamente, nas sessões plenárias de 11 de 9 de 2002 e 28 de 11 de 2001. Pode ser feita anualmente, mediante prévia definição no ato normativo fixador da remuneração e com base em índice oficial de aferição de perda de valor aquisitivo da moeda, observando-se ainda os dispositivos constitucionais e legais que impõem limites ao valor dos subsídios dos edis, bem como as despesas totais e de pessoal da Câmara de Vereadores. A Câmara Municipal pode proceder à revisão geral anual dos subsídios recebidos pelos edis para compensar os efeitos da inflação acumulada no período de, no mínimo, 12 meses que antecederam. Para tanto, é imprescindível observar os preceitos contidos no artigo 29, inciso 5º, 6º e 7º, no artigo 29-A, caput, inciso 1º, ambos da Constituição da República de 1988, no artigo 19, inciso 3º, no artigo 20, inciso 3º, nos artigos 70 e 71 da Lei Complementar 101 de 2000. Desse modo, em âmbito municipal, é da Câmara Municipal a competência para promover a revisão geral anual da remuneração de seus servidores e de seus agentes políticos, assim como é do Executivo a iniciativa de lei para promover a revisão geral anual de remuneração de seus servidores e agentes políticos. Além disso, sendo a revisão decorrente de um só fato econômico, que é a corroção uniforme do poder aquisitivo da moeda, não se devem adotar datas e índices distintos entre servidores e agentes políticos da mesma entidade política. Por essa razão, apesar de não existir regra expressa vinculado à revisão feita por unidade orgânica com a realidade por outra, o índice é a data adotada por aquele que institui primeiramente, devem ser considerados por vinculação lógica pelas demais estruturas orgânicas da mesma entidade política. O parecer foi aprovado por unanimidade. Enunciado da súmula TCE-MG. Recomposição dos agentes. No curso da legislatura, não está vedada a recomposição dos ganhos em espécie devido aos agentes políticos, tendo em vista a perda do valor aquisitivo da moeda, devendo ser observada na fixação do subsídio a incidência de índice oficial de recomposição do valor da moeda, o período mínimo de um ano para revisão e os critérios de limite imposto na Constituição Federal e legislação infraconstitucional. Representação, remuneração, agentes políticos, recomposição, novo estudo. Não evidenciou irregularidade, improcedência, arquivamento no curso da legislatura. Não está vedada a recomposição dos ganhos em espécie, devida aos agentes políticos, tendo em vista a perda do valor aquisitivo da moeda, devendo ser observado na fixação do subsídio a incidência de índice oficial de recomposição do valor da moeda, o período mínimo de um ano para revisão e os critérios e limites impostos na Constituição Federal e legislação infraconstitucional, a expressão contida no inciso 10º do artigo 37 da Constituição da República, que assegura revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índice. Deve ser interpretada no âmbito de cada poder ou órgão constitucional, de modo que nos municípios compete ao prefeito o encaminhamento do projeto de lei, a recomposição dos vencimentos dos agentes públicos do Poder Executivo,
enquanto à Câmara Municipal é atribuída a iniciativa legislativa em matéria de revisão geral anual da remuneração de seus integrantes e servidores. Consultas número 747.843, 18/7/2012, 887.049, 18/7/2012, 872.403, 18/7/2012, 772.606, 30/11/2011, 858.052, 16/11/2011 e 7.012, 718, 4/10/2006. Julga-se improcedente a representação, uma vez que o estudo da remuneração dos agentes políticos, que promove a atualização do valor fixado, aplicando a variação do INPC, não representação número 93.29/18, sessão do dia 14/8/2018, disponibilizada no DOC do dia 4/9/2018. Consulta, outorgia, entidade integrante da administração pública indireta municipal, revisão geral anual, análise dos pressupostos de admissibilidade, tese reiterada, decisão monocrática, arquivamento. A consulta deve referir-se a questionamento não respondido em consultas anteriores, salvo quando o conselheiro entender pela necessidade de propor a revogação ou reforma da tese, vigente artigo 210b, inciso 1º, 5º, 2, a inobservância dos requisitos regimentais, previstos nos incisos 1 a 5º do inciso 1º do artigo 2010b, do regimento interno do TGE-MG, implica o não conhecimento da consulta 3. O não conhecimento da consulta implica em tratamento de tese reiterada no encaminhamento em meio eletrônico ao consulente das deliberações do tribunal que demonstram a consolidação da tese, artigo 210b, inciso 3º, 11.4. O índice oficial adotado para recomposição salarial em razão das perdas inflacionárias, revisão, deverá ser único incidir insonicamente sobre os subsídios ou vencimentos de todos os agentes públicos de determinado poder ou órgão constitucional, recomendando-se que o primeiro índice utilizado por qualquer das unidades orgânicas sirva como parâmetro para as revisões a serem realizadas pelos demais. A revisão geral não deve ser confundida com o reajuste. A revisão geral anual deve respeitar a iniciativa privativa de legislar para cada poder ou órgão constitucional, conforme texto constitucional do artigo 37º, por meio de lei conforme texto específica e não por decreto. Consulta número 105.8845. Vanderlei Ávila, sessão do dia 13/6/2019. Disponibilizará no DOC do dia 13/6/2019. Relativamente aos cargos de professor dos anos iniciais PBI, além da recomposição das perdas inflacionárias, o valor de vencimento será acrescido de aumento real de 5%, a ser aplicado sobre o valor do vencimento recomposto pelas perdas inflacionárias. Esse aumento tem o objetivo de recompor gradativamente o valor de vencimento do cargo, que se deteriorou ao longo dos anos, provocando sensível diferença entre face aos valores de vencimento dos professores dos anos finais. PEB 2. A recomposição será gradativa a cada ano, de modo a se observar o limite de gastos com pessoal e a efetiva capacidade financeira e orçamentária do município, caracterizando passo relevante para atingimento do piso nacional de magistério. Dessa forma, buscando a recomposição das perdas inflacionárias dos servidores, pede-se que a presente proposição tramite em caráter de urgência e urgentíssima para que seja realizada a recomposição ainda no pagamento do mês de janeiro do corrente ano. Medeiros, 6 de fevereiro de 2023, Francisco Martins Ribeiro, prefeito municipal. Coloca urgência e urgentíssima em discussão. O projeto já está
pedindo, né? Eu concordo também com a urgência urgentíssima, porque o projeto agora vai para todos aí para poder dar uma revisada, né? É bom para nós poder ajudar todos os servidores. Coloco urgência urgentíssima em votação. Aparecida Lopes, sim. Flávio Ribeiro. Sim, na urgência. Milton Francisco. Sim. Raíza Lara. Sim. Reginaldo Viana. Sim. Rogério Moraes. Sim. Rubens Nunes. Sim. Valquíria Nogueira. Sim. Declaro aprovada a urgência. Passo o projeto de lei complementar 001/2023 para a Comissão de Legislação e Finanças e Orçamento. A apresentação do projeto de lei complementar 002, de 6 de fevereiro de 2023, dispõe sobre alteração do anexo 2 da Lei 329, de 14 de junho de 2021, que cria a função gratificada de direção escolar, que passará a compor a Lei Complementar 17, de 30 de dezembro de 2011, e da outras providências. Por ordem, senhor presidente. Poderia só ler a mensagem, não? Aceito. Trata-se de projeto de lei complementar, cujo objetivo é promover a criação de funções gratificadas de direção escolar na Lei nº 17, de 30 de dezembro de 2011, e da alteração do anexo 2º da Lei nº 329, de 14 de julho de 2011, na estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, nos termos do disposto do artigo 49, parágrafo único, 7º da Lei Orgânica de Medeiros. Justifica-se a apresentação do projeto de lei complementar 002 de 2023 para adequação dos cargos, em especial adequação da função de diretor escolar. É de extrema importância para uma gestão eficiente que atenda o contento às demandas da municipalidade, que os cargos sejam compatíveis com essas demandas. Nossa legislação sobre cargos se encontra arcaica, pois desde que a mesma foi feita, o município de Medeiros se transformou e oferece muito mais serviço para a sua população. Dessa forma, para que se adeque à realidade do nosso município, faz-se necessário a aprovação do projeto proposto, para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos nossos munícipes. Assim sendo, e na certeza de poder contar com a costumeira atenção e responsabilidade dessa nobre casa, para com os assuntos de interesse de nosso município, registro protestos de estima e consideração. Francisco Martins Ribeiro, prefeito municipal de Medeiros. Passo o projeto de lei complementar número 002/2023 para as comissões de Legislação e Finanças e Orçamento. Eu peço urgência também desse projeto, senhor presidente. Aceito. Coloco urgência em votação. Aparecida Lopes, sim. Flávio Ribeiro. Sim. Milton Francisco. Sim. Raíza Lara. Sim. Reginaldo Viana. Sim. Rogério Moraes. Sim. Rubens Nunes. Sim. Valquíria Nogueira. Sim. Declaro aprovada a urgência. Apresentação do projeto de lei complementar número 003/2023 dispõe sobre a recomposição das perdas inflacionárias dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Medeiros, no termo do artigo 37, inciso 10º da Constituição da República e da outras providências. Só a mensagem, Paulo. Pode ler. Lê a mensagem. Projeto de lei complementar número 003/2023. Dispõe sobre a recomposição das perdas inflacionárias dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Medeiros, nos termos do artigo 37, inciso 10º da Constituição da República e da outras providências. A Câmara Municipal de Medeiros aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual sobre os valores da remuneração dos servidores efetivos e comissionados do quadro de pessoal do Poder Legislativo de Medeiros, no percentual de 5,93% e 0,03%, correspondente à variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC e IBGE,
acumulado entre os meses de janeiro a dezembro de 2022. Artigo 2º. O anexo 2 da Lei Complementar 007, de 02 de dezembro de 1998, passa a vigorar com a redação do anexo 1 dessa Lei Complementar. Parágrafo único. O vencimento inicial fixado para o cargo de provimento efetivo, a que se refere o item B do anexo 2 da Lei Complementar 007, de 2 de dezembro de 1998, passa a ser de R$ 1.302, valor correspondente ao salário mínimo nacional, devendo a progressão na carreira observar a mesma evolução decorrente da aplicação da Lei Complementar 007, de 2 de dezembro de 1998. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento do Poder Legislativo. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos no 1º de janeiro de 2023. Medeiros, 7 de fevereiro de 2024. Por ordem, senhor presidente. Eu gostaria que colocasse esse projeto 003-2023 em urgência e urgentíssimo. Aceita a urgência. Coloco urgência em votação. Aparecida Lopes, sim. Flávio Ribeiro. Sim. Milton Francisco. Sim. Raíza Lara. Sim. Reginaldo Viana. Sim. Rogério Moraes. Sim. Rubens Nunes. Sim. Valquíria Nogueira. Sim. Declaro aprovada a urgência. Passa esse projeto para a Comissão de Legislação e para a Comissão de Finanças. Palavra livre. Só a Raíza que está sem o projeto aí? Simone, depois você repassa para eles o projeto, por favor. E eu convoco os senhores vereadores para a reunião extraordinária amanhã, 8/2/2023, às 17 horas, no plenário da Câmara, para a gente discutir os projetos por causa do tempo e do feriado, né? Porque é um projeto que pode ser aprovado e já entrar na folha de pagamento no próximo mês para os servidores. Aí eu convoco a todos, gostaria de a presença de todos aqui. Essa palavra. Eu gostaria de falar sobre a situação. Segundo informações, temos um aparelho de ultrassom guardado na caixa do PSF desde o ano passado. E eu gostaria de esclarecimento se é verdade e por qual motivo o ultrassom não está funcionando na nossa cidade e continua mandando os pacientes para Bambuí. E, segundo informação, o médico já apresentou até os documentos, mas ainda não foi contratado. Não justifica o ultrassom guardado e a prefeitura pagando o médico fora. E eu queria saber por qual motivo está parado, que eu preciso de dar uma informação para os meus eleitores. Devolvo a palavra. Por ordem, senhor presidente. Esse ultrassom está guardado mesmo, é verdade. Pelo que eu estou sabendo também, está guardado. Só que me parece que o prefeito, o médico estava querendo cobrar, me parece que é bem além do que ele está pagando para levar o pessoal em Bambuí. Aí ele optou para esperar mais um pouco para ver outra possibilidade aí, gente. É o que eu fiquei sabendo, o que eu conversei com ele, porque eu já conversei com ele pessoalmente também. Ele falou para mim, falou, estou esperando, aguardando, mas eu também já tenho cobrado dele várias vezes aí a respeito desse ultrassom. A gente quer que ele funcione, né, gente? Eu gostaria eu acho que eu fiz um convite para o Emerson, né, e eu fiquei sabendo que o Emerson faz toda a Secretaria de Saúde, para vir cá esclarecer algumas coisas para a gente. Eu acho que tem a gente fazer um ofício e convocar a nova secretária de Saúde para vir cá esclarecer esses fatos, né? Depois eu vou organizar isso aí, eu quero que, às vezes, ela venha até na próxima reunião aqui para a gente conversar com ela. É minha posição, se você estiver de acordo, a gente vai encaminhar em nome de todos os vereadores. Eu estou de acordo, sim, porque aí todo mundo fica sabendo o porquê que não está funcionando, né, gente? Pela ordem. Também sou de acordo, até hoje estive conversando com o vereador Milton sobre esse assunto, né, no qual algumas pessoas já me procuraram também para falar sobre esse aparelho de ultrassom que está em caixa,
né, no PSF. Então, acho que é muito importante, né? Quem sabe até trazer uma planilha já mostrando para a gente os valores que o médico pediu, o valor que fica, né? Para a gente poder estar passando para a população direitinho o que está acontecendo, porque não estou usando. Aqui está sendo encaminhado para Bambuí os pacientes para ultrassom. Acho que é de suma importância a gente ter uma resposta sobre isso aí para passar para a população. E também, né, vereadora Raíza, sobre as emendas impositivas da saúde, que é 207 mil, né? Eu acho que a gente tem que ter uma posição agora, no começo, porque é 207 mil dividido em 12 meses, né? Aí eu queria essa posição dela também, que o Emerson já vinha. Aí eu fiquei sabendo da boca dele, foi até semana, final de semana, que ele já não era o secretário mais. Com certeza. É outra pauta muito importante aí, né? Que a emenda impositiva que foi passada agora de 207 mil para pagar exames para a população, exames de alto custo. Então, às vezes, a gente tem até que adequar alguma coisa, presidente, naquele projeto, nessa emenda, né? Já ouvi falar que, às vezes, você precisa ter alguma adequação, alguma resolução. Então, é bom que a gente entre em contato com eles o mais rápido possível, para a gente ver o que a gente tem que adequar para dar certo, né? Funcionar bem aí, legislativo e executivo juntos. Pela Por ordem. Hoje eu já fiquei sabendo que eles já estão usando o dinheiro para ajudar nos exames. Eu acho que eles vão fazer um levantamento de 3 em 3 meses e está passando para a gente. Ótimo, ótima informação, né? Porque a gente precisa de saber, a emenda positiva foi direcionada daqui, então acho que a gente tem que ter uma resposta do que está acontecendo e como está sendo feito, porque a gente tem que participar muito dessa emenda que foi direcionada por nós. Ótimo saber que já está sendo usada, espero que possa beneficiar muito a nossa população aí, né? Que tem mais dificuldade para poder estar pagando os exames, e todo mundo ficar bem. Por ordem. Eu gostaria de pedir uma explicação para o nosso doutor Dênio, se ele sabe informar para nós direitinho, porque, pelo que eu estou sabendo, essa emenda impositiva dos 50%, ela cai nos, que muitos vereadores às vezes não sabem que ela cai nos 15% da saúde. Aí eu gostaria que o senhor explicasse para nós mais detalhado um pouco, né? Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aos que nos assistem, boa noite. A saúde, ela tem uma obrigação constitucional de um mínimo das receitas do município, não são de todas as receitas, mas de boa parte das receitas. Os municípios, elas têm, todos os municípios no Brasil têm a obrigação de gastar pelo menos 15% de uma parte significativa das receitas na área de saúde. Os valores que os vereadores destinaram aqui para ações de saúde também integram despesas da saúde. Só que as despesas que nós colocamos aqui para serem gastas na saúde são de alta e média complexidade. O percentual que se afere nos municípios por cumprimento dos 15% envolve as obrigações do município, que não estão nessa conta de alta e média complexidade, porque o município ele toma conta, de fato, das situações de urgência e de emergência. Então, efetivamente, o que nós fizemos aqui foi somar recursos para serem gastos à saúde. Então, a cota que os vereadores têm, ela está ajudando o município a produzir mais recursos, além daqueles que ele já estaria obrigado a destinar à saúde, nessa área. Mas, de qualquer forma, além disso, o município continuará obrigado a gastar os 15% na área da saúde. Vocês fizeram, foi o que cada um dos vereadores aqui contribuiu, metade do valor das emendas, vocês têm obrigatoriamente de destinar à área da saúde. Fizeram isso para ações de alta e média complexidade. Isso está se somando aos recursos da saúde. De qualquer forma, eram valores que estariam para ser gastos pelos vereadores. E a opção de vocês foi, a juízo meu e de muita gente, muito adequada, porque acaba oferecendo mais ainda opções de saúde para a população em geral.
Eu acho que esclareci, se não, estou à disposição. Não, eu estou fazendo essa pergunta, pedindo sobre esclarecimento, porque eu também tive informação que ele entraria nos 15%. Aí, por isso que eu estou perguntando ao senhor se entraria ou não, porque eu fiquei dividido nessa situação, porque eu pensei que ele não entraria Então, no percentual dos 15%, que ele era fora os 15%. É isso Era mesmo. para somar mais. É isso mesmo, vereador. Pelo que eu entendi, pela ordem, ele é somado aos 15%. Tem uns 15% que deve ser gasto e mais 207 mil que nós passamos para a saúde. É isso, né, doutor Dene? É isso. O município ele tem obrigações na área da saúde que diz respeito ao atendimento lá nas situações de urgência e emergência. Então, ele vai continuar com o orçamento dele de 15% nessas áreas. Os vereadores, eles têm a possibilidade de destinar um percentual do orçamento em emendas que são impositivas para o Executivo. Metade desse valor é para a área da saúde, mas não necessariamente nas ações dos 15%, área da saúde. Foi o que foi feito aqui, mas é um acréscimo. Doutor Dene, mais uma explicação. Você acha que seria necessário, até possível, fazer uma emenda, uma resolução, para que o projeto fosse melhor explicado, assim, melhor direcionado? Ou não, daquele jeito que foi, dá para ser gasto, dá para controlar lá? Vereadora Raíza, da forma como nós apresentamos a emenda impositiva aqui, ela está apta a produzir todos os efeitos que nós desejamos quando fizemos o projeto. Se o que se quer é criar uma forma de que esse valor seja computado nos 15%, porque aí, de fato, nós teríamos um problema, né? Porque não seria possível a execução. Porque as ações que foi indicada nessa emenda impositiva, ela não tem essa característica, nunca teve. Nunca teve. Ela, de fato, é um dinheiro que é dos vereadores e que os vereadores indicaram para ações que são relevantes também, porque representam a possibilidade de você garantir atendimento de necessidades da população aqui em alta e média complexidade. Não são para os exames de rotina, não é um dinheiro para ser utilizado naquilo que já é usual no município. Para isso, o município já tem o limite e ele estará empenhado em fazer isso, né? O que vocês destinaram aqui foi mais recursos para ações do município. E, nesse sentido, da forma como foi encaminhado, falta a execução. Sim. Outra pergunta. Eles são usados para exames ou eles podem ser usados para cirurgias também? Porque a gente mandou explícito lá exames de alta e média complexidade, né? Eu vou responder aqui, mas sem a segurança de ter o projeto em mãos. Salvo engano, conversamos disso, né, com a secretária da Câmara, com a Simone, na época, e nós fizemos uma leitura do projeto. Ele tanto é para exames, quanto também para cirurgias, salvo engano. Né, mas também de alta e média complexidade. São procedimentos que não seriam abrangidos exatamente, né, ali dentro daquele percentual de 15% que o município está obrigado a fazer com a saúde. Tá? Isso é um acréscimo que foi feito. Então, não será computado ali no percentual dos 15%. Obrigada, viu? E tenho para mim que a intenção era essa desde o início. Porque a gente... nesse mandato, agora que nunca teve nessa emenda impositiva, né, vereador Flávio? A gente já começou o mandato, a gente já entrou com a emenda impositiva. O ano passado a gente tivemos aí, já tivemos a emenda impositiva para o ano passado, né? Está faltando alguma coisa aí para poder ser concluído, mas o prefeito já está mandando aí que vai concluir, comprar esse restante. O que não está empenhado, ele vai comprar. Eu acho que foi uma coisa boa para o nosso município, os vereadores, acho que está tudo empenhado em ajudar a população, né? Mais alguma pergunta? Muito obrigado, doutor Dene, pela explicação. Mais alguma pergunta? Doutor Nene, obrigado
pelo esclarecimento. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão.